Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco aqui nessa noite de sábado, né? E nós estamos aqui prosseguindo com o livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio. Hoje nós vamos trazer a lição número 9, que é o mensageiro do amor. Que Jesus nos acompanhe aqui nessa leitura, Ele está sempre junto conosco. E os bons espíritos também, que nos assistem sempre, quando nós estamos aqui para eles nos atenderem, eles sempre estarão conosco. Então, essa lição diz o seguinte: o mensageiro do amor. Falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou, sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe o mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e sumamente interessado em letras. Apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa e inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando-o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. O Todo-Bondoso determinou, então, a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com mestria. Pôs-se à ilharga de homens astuciosos e vingativos, e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era a de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o excelso pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão. E, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se
no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia, nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que fora investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, meus irmãos, o mais importante de tudo é o amor. Já começa pelo nome da lição, o mensageiro do amor. Então, o Pai, o nosso Pai querido, Deus, ele preocupado com tudo aquilo que estava acontecendo no planeta, ele envia aqui nesse conto de Jesus mensageiros, diversos mensageiros, para ajudar as pessoas que aqui estavam. Então, ele primeiro manda um professor. O que acontece é que ele se afasta dos ensinamentos que ele deveria fazer, que ele deveria transmitir às pessoas. Ele se achando que ele estava muito acima de todas as pessoas daquela época, das pessoas comuns daquela época. Então, decepcionado, né? O nosso Pai manda um outro portador da ciência, que era o quê? Era um médico. Ele se transformou em pouco tempo num médico muito admirado. Mas, com essa nobre missão da medicina, que sempre tem uma missão maravilhosa em todos os campos da medicina, o que ele faz? Ele começa só a atender as pessoas que de alto poder aquisitivo, não se importando com aquelas que muitas vezes as pessoas não podem pagar, né, os altos custos, muitas vezes, de um tratamento, mas que essa nobre missão também tem que atender essas pessoas. E ele começa a atender só aqueles que poderiam lhe recompensar muito, muito, muito e muito.
Então, a gente começa a observar pela lição que em qualquer das profissões que nós temos aqui, nós viemos para servir as pessoas. Nós estamos aqui para servir, considerar as pessoas e poder servi-las em qualquer profissão que nós possamos ter aqui no nosso planeta. Logo em seguida, ele mandou um guerreiro. E esses exemplos são muito assim, época, né? Então, ele mandou um guerreiro e esse guerreiro ficou a serviço de pessoas, de senhores, que fala aqui, astuciosos e vingativos. Ele se afastou de ensinar as pessoas, de passar os seus ensinamentos para as pessoas. Então, por último, ele manda aqui um artista. E esse artista, como ele explica aqui, era aquele artista que compunha, né? Poderia ser um artista também que fosse um pintor, poderia ser um artista de qualquer campo da arte. E que todos eles tinham vindo aqui para transmitir os seus ensinamentos para as pessoas, de uma forma geral, qualquer pessoa. O rico, o pobre, aquele que, né, podia pagar, o que não podia pagar. Assim em qualquer profissão que nós tenhamos aqui. E ele vem aqui e começa a se isolar em salões nobres, de pessoas de alto poder aquisitivo apenas, e não transmitia a sua mensagem, a sua sensibilidade para as pessoas. Ele fala aqui, afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade, que ele mesmo acreditava excessivamente avançado para o seu tempo. Ou seja, era uma pessoa extremamente arrogante. E a arrogância não cabe. A humildade, a simplicidade, ela cabe em qualquer lugar para nós. Então fala aqui, foi então que o excelso pai, preocupado com tantas negações de tantas pessoas que ele mandou para servir às pessoas e acabaram não servindo às pessoas, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. E esse mensageiro começou a transmitir os seus ensinamentos às pessoas. E ele fala aqui, ele compadeceu-se porque ele veio e começou a tratar as pessoas com imensa piedade. E ele compadeceu-se do professor que havia vindo, né, que tinha vindo, do médico, do guerreiro e do artista, né? Tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão. Então, as pessoas estavam largadas ali, a sua própria sorte, sem ter uma orientação de alguém que viesse para que elas pudessem seguir. Isso naqueles tempos ali, né, onde a comunicação era uma coisa assim, mais difícil. E ele transformou-se no servo diligente de todos. Todos. Então ele passou a ensinar, a passar os seus ensinamentos para todas as pessoas. Passou a agir em benefício geral. Então a todos ele atendia. Não excluía qualquer pessoa, desde que ela tivesse uma necessidade, tivesse um interesse em conhecimento. Ele ficou identificado com o povo. Então, é isso que nós percebemos aqui. E o que isso acarreta? Em tudo aquilo que as pessoas se dispõem a fazer com honestidade, com simplicidade, com humildade, ele acarreta muitas invejas das pessoas em volta. Então ele diz aqui, por amar sem reservas os seus irmãos de luta, todas as pessoas estavam numa mesma situação, procurando
se melhorar, procurando se desenvolver. O que aconteceu? Ele foi compelido a orar e pedir socorro do céu perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Então, aquilo ali transformava em motivo de chacota das pessoas, procuravam humilhá-lo por ele estar tratando todos da mesma forma, com carinho, com amor. Então, aquilo ali trazia muita, vamos dizer assim, nosso palavreado, muita gozação das pessoas que estavam ali com ele, né? Entretanto, ele percebia naquilo ali que aquilo ali mais e mais era uma forma de crescimento dele. A partir do momento em que ele reagia de uma forma positiva a tudo aquilo ali, era um motivo de transformação. E aqui fala, dobrados motivos para consagrar-se, com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados. E aquilo ali trazia para ele uma força ainda maior para poder ensinar as pessoas e orientá-las. Ele fala ainda, companheiros animalizados, pessoas que estavam muito atrasadas em relação ao seu desenvolvimento emocional, seu desenvolvimento intelectual e ainda muito mais espiritual. Então, prosseguindo aqui, ele diz aqui, esse pessoal todo desconheceu a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. O Pai que lhes deu a vida, deu tudo a eles, deu a oportunidade de estar encarnado para haver uma evolução do ser, a evolução das pessoas. E eles estavam perdendo essa grande oportunidade dessa evolução, né? E foi assim, fazendo-se o último de todos. Quando ele se faz o último de todos, é a humildade. Veio para servir as pessoas. É aquilo que nós viemos para servir. Não importa em que cargo que nós temos aqui. Poderemos ser o cargo mais alto aqui de uma nação, como o cargo mais simples que tenhamos aqui na nossa cidade, no nosso ambiente, no nosso bairro. Poderemos ter. Imagine se nós ficarmos sem profissionais, qualquer profissional que nos atenda, nós teremos uma necessidade muito grande. Muitas coisas nós mesmos podemos fazer, mas muitas não podemos, não. Não temos uma capacidade, não temos um conhecimento para fazer tudo aquilo de que nós necessitamos. Então, tudo é importante. Estamos falando aqui desse lado material, desse lado profissional, mas tudo aquilo nós precisamos, inclusive pelo lado espiritual. Quantas vezes nós precisamos de um conselho de uma pessoa que está, por exemplo, dentro de uma religião, qualquer que seja ela, e que essa pessoa está mais desenvolvida, ela sabe mais do que nós. E nós devemos ter essa humildade para recorrer às pessoas, conversar com ela, procurar uma orientação, tirar as dúvidas que nós temos em relação a muitas coisas da nossa vida. Então ele fala aqui, ele conseguiu acender a luz da fé renovadora, aquela fé que nos renova em tudo, e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que foram investidos. A missão dele era trazer o amor, trazer o conhecimento para as pessoas. E então ele teve sucesso. Por quê? O tratamento que ele dispensou, que ele teve a essas pessoas. Aí, naquele ambiente que Jesus estava ali, que o Messias estava, houve aquele
aquele silêncio geral, todo mundo assimilando a palavra do mestre, né? Raciocinando o que o mestre estava querendo dizer com tudo aquilo, né? Houve aquele silêncio geral, aquela expectativa. Aí vem o encerramento da lição maravilhosa, quando ele fala assim: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. Cultura, conhecimento, o desenvolvimento em todos os planos aqui no nosso planeta. Devemos conhecer para a gente poder ter opinião sobre as coisas. Isso nos faz crescer também espiritualmente. Aí ele fala que as duas asas do anjo, para ele voar nessa imagem alegórica, né, dos anjos, as asas dos anjos, que são sabedoria e amor. Se não tiver uma das duas, ele fala como alcançar o trono divino se não tiver essas duas asas, alegoricamente falando, né? Mas em toda parte, conclui maravilhosamente, quando o mestre diz assim: mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Saber é muito importante, mas se não soubermos das coisas da vida com amor, não vai adiantar ter essa sabedoria. Não adianta ser o maior cientista se não colocar esse conhecimento, essa sabedoria para o bem de todos. Então, meus irmãos, essa lição maravilhosa do Mestre, como todas elas são, traz-nos um motivo de reflexão nessa noite de hoje e em todos os dias da nossa vida. Então, vamos ficar aqui para refletir em tudo aquilo que foi dito, na leitura, principalmente da leitura da lição, para tirarmos as nossas conclusões. Sabedoria e amor. Mas o amor está na frente de tudo. Uma boa noite para todos, que o nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos acompanhando. Boa noite.